O Brasil voltou a mergulhar em uma crise depois das delações envolvendo o presidente da República e outros políticos. E essa crise pode adiar os planos de empresários dos dois principais setores econômicos do Estado, o de rochas e do comércio. Nas bancas, a figura do presidente Michel Temer e o inquérito instaurado contra ele continuavam como os destaques de muitos jornais. Nos nossos noticiários, a repercussão ainda da delação do dono da JBS envolvendo o presidente da República. Diante da delação da JBS, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República deflagraram a Operação Patmos. E nas ruas, o povo de Cachoeiro continuava com o mesmo sentimento de ontem. Eu, como brasileiro, estou com vergonha da situação, porque eu nunca vi um país numa lama dessa, onde tudo que se faz se roubam. Se muita gente não sabe o que esperar do futuro, será que nossa economia já sabe que rumo tomar depois de tantas denúncias? Para o presidente do Sindirochas, o momento representa uma ruptura na estabilidade econômica. O país estava entrando num processo de mudança, de otimização nas relações de trabalho. A economia estava dando sinais de retomada, a inflação caindo, começando a geração de emprego. Este ano começou bem para o setor de rochas ornamentais. Só nos 3 primeiros meses, o Espírito Santo exportou 209 milhões de dólares em chapas e blocos, um aumento significativo em relação aos últimos 2 anos. Se a gente conseguir passar por esse processo, e nós vamos ter que passar rápido, 2, 3 meses, a economia, eu acho que ela não vai ter uma mudança tão drástica negativamente. Outro setor de Cachoeira impactado diretamente pelos acontecimentos recentes é o comercial. O principal problema é a instabilidade do dólar. E com o aumento do dólar, para as empresas que trabalham com o mercado interno, elas sofrem um ajuste muito alto com relação a preço, de custo, de consumo. Isso tudo vai variar na hora de fazer as suas vendas. Isso tende a diminuir porque o mercado interno já anda com freio. Para você trabalhar com aumento de preço fica muito mais complicado. A instabilidade política é uma realidade, não tem jeito, mas os lojistas aqui de Cachoeiro estão encarando essa crise como mais uma a ser superada. E o caminho para isso é o trabalho. A gente vai procurar dar um melhor atendimento, ver o que a gente pode fazer para organizar melhor a loja, para poder, mesmo na crise, vender. Eu vou fazer 50 anos que eu estou no comércio e é mais uma crise, é mais uma. Já passei por outras, que a do momento, a pior crise é a do momento. Não adianta ficar reclamando, tentando arrumar culpado. O que tem que fazer é se preparar para atravessar mais uma onda aí. Mas não importa que os rumos do país sejam incertos para o seu Aldinei. Ele vai precisar continuar seguindo em frente, vendendo os seus picolés. Mesmo que apareçam dias frios como hoje, dias melhores vão chegar. E eu não gosto de ficar parado porque eu tenho que trabalhar um pouquinho, Porque senão como é que fica o dia de amanhã? A TV Gazeta foi ouvir também a opinião dos deputados federais. A pergunta foi: o presidente tem condições de permanecer no governo? Vamos ver. Pessoas da sua relação muito próxima, envolvidas em crimes de corrupção, ministros envolvidos em crimes de corrupção, e ele não toma nenhuma providência. Isso é uma vergonha, por isso que as palavras e os argumentos não nos convencem. As reformas estão prejudicadas. O relator da reforma trabalhista no Senado é do Espírito Santo e já disse que o calendário está suspenso. A reforma previdenciária também não vai andar. O Arthur Maia, que é o relator, também disse que vai esperar primeiro resolver esse imbróglio, essa causa principal, esse problema que está envolvendo toda a política e a nação brasileira, para depois sim pensar como vai resolver a questão das reformas. A solução tem que passar por eleições diretas. Por quê? É uma crise de legitimidade. O que aconteceu é porque um presidente ilegítimo sem voto está no governo. Uma eleição indireta agora colocará outro também sem voto, seja quem for. Portanto, PEC para permitir eleições diretas. O governo Temer não tem condições de continuar governando o Brasil. Ele não tem legitimidade, perdeu a credibilidade, o apoio popular e agora acaba de perder a maioria no Congresso Nacional. Eu acho ainda muito cedo para a gente avaliar a permanência do presidente Temer no governo. Ele tem todo o direito de defesa, como todos tiveram e estão tendo,
tem que se justificar, o processo já foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal e ele tem que prestar conta do que ele fez dessas gravações e podem surgir novas provas. Vamos aguardar o desenrolar dos fatos. Sendo confirmado, o meu posicionamento é o afastamento imediato do presidente Temer e que o país possa, o mais urgente possível, convocar uma nova eleição para presidente da República. Veja agora a opinião de senadores da bancada capixaba. Olha, a delação da JBS foi um tsunami que caiu sobre a nação. A sociedade está atônita. E essas duas classes aqui, a classe política alvoroçada, alguns desesperados porque estão devendo e outros não sabem o que está vindo por aí. Olha, eu penso que uma delação onde o indivíduo grava o presidente da República, tem um áudio, tem a voz do presidente, o sujeito dá detalhes daquilo tudo. Por mais esforço que o presidente faça, a sociedade não vai entender. Então o melhor caminho é a renúncia. O presidente Michel Temer esclareça o país, né? Que se essas fitas existem, que elas apareçam e que, enfim, possa se colocar diante da população brasileira um fato concreto. Nós estamos vivendo aqui, há pouco chegou a notícia, o presidente Temer admitiu renunciar. Mas como? Aonde? Como foi essa história? Não, tem a fita. Onde está a fita? O STF ou sei lá quem admitiu que os delatores saíssem do país. Mas por quê? Quer dizer, nós estamos cheios de perguntas sem respostas. O senador Ricardo Ferraz, do PSDB, mandou nota. Disse que a crise é devastadora. Anunciou que o debate da reforma trabalhista está suspenso. A deputada federal Norma Ayub, do DEM, espera que a justiça mostre a real situação e só depois seja avaliado o que fazer. Os deputados Lelo Coimbra, do PMDB, e Marcos Vicente, do PP, não enviaram nota nem vídeo. O deputado federal Jorge Silva, do PHS, não foi localizado.